Tem mais um aqui mesmo. Ah não, quer ver? Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus. Verso 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados anteriormente cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus amado, mais uma vez te agradecemos por estarmos reunidos em tua presença, diante da tua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor, e que o Senhor opere em nós eficazmente, segundo a tua sabedoria, bondade, amor, graça e poder. Que em tudo o teu nome seja, ó Deus, glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos é uma das mais longas, completas e profundas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo a escreveu por volta do ano 56 depois de Cristo, onde estava em Corinto, e a carta foi levada aos cristãos de Roma por intermédio de Febe, uma das irmãs da igreja em Cencreia. Embora o tema central de Romanos seja a justiça de Deus, Paulo começa ensinando sobre a perversão humana. Enquanto o homem não reconhece que é pecador, ele não é capaz de dar o devido valor à salvação que Deus, em sua graça, lhe concede por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, o apóstolo Paulo seguiu o padrão bíblico básico. Primeiro, ele ensinou sobre a lei e a condenação, e depois apresentou a graça e a salvação. Do capítulo 1 ao capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20, Paulo prova que tanto judeus como gentios são pecadores, ou seja, todo mundo é culpado diante de Deus. Em seguida, a partir do versículo 21, Paulo explica como esses pecadores podem ser salvos. Do verso 21 ao 24, ele anuncia o grande plano da salvação, e nos versículos 25 e 26, que são os versículos que lemos, ele trata de algumas das grandes características dessa salvação, mostrando-nos o modo como somos redimidos, resgatados, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, e por que era preciso que acontecesse desse modo. Em muitos sentidos, irmãos, não há versículos mais importantes do que esses dois em toda a Escritura. Não há coisa alguma que a mente humana possa considerar, pensar, imaginar que de algum modo seja mais importante do que esses dois versículos. Esses versículos explicam a cruz de Jesus Cristo como nenhum outro. Aqui nós descobrimos a razão de existir uma cruz. Aqui nós podemos conhecer a natureza do sofrimento de Cristo. Aqui nós entendemos o que tinha de ser realizado e o foi por meio da morte de Jesus naquela rude cruz. Aqui contém o próprio coração do Evangelho. Jesus Cristo morreu como uma propiciação. Glória a Deus. Jesus Cristo morreu como uma propiciação. Irmãos, a fé cristã inteira repousa sobre essa verdade. E se nós não entendemos, se nós não compreendemos essa verdade, nós definitivamente ainda não entendemos o Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? A maioria de nós enxerga o Evangelho de uma forma superficial, de uma forma romântica,
nós sentimentalizamos a cruz. Nós olhamos para a cruz e tudo o que conseguimos enxergar na cruz é o amor de Deus por nós. E de fato, a cruz nos revela o amor de Deus. E não há nada que revele tanto o amor de Deus pela humanidade do que a cruz de Jesus Cristo. Mas isso não é tudo que a cruz revela. A cruz não fala principalmente sobre nós. A cruz fala principalmente sobre Deus. A cruz está centrada em Deus e na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. E à medida que nós entendemos, compreendemos, crescemos no conhecimento do que a cruz revela sobre Deus, nós passamos a entender com mais clareza, com mais profundidade, quão grande amor Deus tem por cada um de nós. Nós precisamos da totalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Vejamos então algumas verdades que a mensagem da cruz nos revela. A primeira verdade que a cruz nos revela é sobre a justiça de Deus. É que o nosso Deus, o Criador e sustentador de tudo e de todos, é um Deus justo. O versículo 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para demonstrar que Ele é justo. De que maneira a cruz revela a justiça de Deus? O início do verso 25 diz: ao qual Deus propôs. Essa expressão é muito importante. Quando você olha para a cruz, quando você ouve sobre a cruz, quando você lê sobre a cruz, medita, pensa a respeito da cruz, como você a enxerga? Como eu disse, a maioria das pessoas, e me refiro a cristãos, tem um entendimento equivocado acerca da morte de Jesus na cruz. Alguns a consideram como uma tragédia ou um acidente, como algo que jamais deveria ter acontecido e que só aconteceu por conta da estupidez do povo, da ignorância. Alguns dizem que em parte foi por motivo político. Os sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus acreditavam que o povo estava sendo enganado e que existia o perigo de que a própria autoridade deles lhes fosse tirada. Então eles planejaram um partido de oposição para prender, crucificar e matar o Senhor Jesus Cristo. Outros vão mais longe, dizendo que a morte de Jesus o tomou completamente de surpresa, que ele nunca a esperava, e que aquele jovem tão puro, tão bom, tão amável, foi morto inesperadamente de forma fracassada. Outros ainda dizem que ele morreu simplesmente como um mártir. Como você enxerga a morte de Jesus na cruz? O versículo nos diz: ao qual Deus propôs. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi por questões políticas, não foi acidental, não foi inesperada, não foi um fracasso, não foi meramente a morte de um mártir. A morte de Jesus na cruz foi obra realizada por Deus. Foi Deus que o propôs ou que o expôs ali naquele madeiro, ao qual Deus propôs. Nós perdemos, irmãos, toda a glória da cruz quando não entendemos essa verdade, quando a sentimentalizamos, quando pensamos: Jesus era tão bom, tão puro, tão santo, e seus ensinamentos eram tão maravilhosos que por causa disso os homens cruéis e pecadores o crucificaram. Não, meus irmãos, ao qual Deus propôs. Foi Deus quem o expôs no madeiro. O apóstolo Pedro diz em Atos 2:23 que tudo aquilo acontecera pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus, em sua sabedoria,
e em seu conhecimento prévio de todas as coisas, sabendo que os pecadores crucificariam seu Filho, os entregou a ele. Isaías 53, versículo 6 nos diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 10 nos diz que ao Senhor agradou moê-lo. Foi do agrado do Pai moer seu próprio Filho na cruz do Calvário. Em João 3,16 está escrito que Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, e não foi apenas para vir a esse mundo e viver uma vida perfeita, não, mas para morrer pendurado numa rude e maldita cruz. Romanos 8,32: aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus não poupou o seu Filho, Deus entregou o seu Filho para morrer numa cruz. 2 Coríntios 5, versículo 21: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado naquela cruz. Deus imputou sobre Jesus os meus, os seus, os nossos pecados e os puniu nele na cruz. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E Deus fez isso publicamente. O verso 25, ao qual Deus propôs. Esse verbo propor significa manifestar, tornar claro, apresentar para ser exposto ao público. Deus apresentou publicamente o seu Filho como uma propiciação, como um sacrifício. Na cruz do Calvário, Deus pendurou o seu Filho em um odor. Deus o ergueu no madeiro, no centro da encruzilhada do mundo religioso antigo, para que todos pudessem ver, para que a sua obra fosse vista, contemplada e registrada de uma vez e para sempre. Deus escolheu, irmãos, o mais público dos lugares para sacrificar o seu Filho, para demonstrar de uma vez por todas aos homens e aos anjos que Ele é um Deus justo, para demonstrar a sua justiça. E essa justiça diz respeito ao caráter essencial de Deus, diz respeito ao seu caráter moral, santo, justo, reto. E Paulo vai repetir no versículo 26: para que ele seja justo. A cruz revela a justiça de Deus. E a pergunta que surge é: por que Deus deve demonstrar publicamente, tanto a homens como a anjos, que Ele é justo? O que Deus fez para que a sua justiça fosse posta em xeque, a ponto de ter que explicar os seus caminhos, ou vindicar a si mesmo, a ponto de ter que provar a homens e a anjos que Ele é um Deus justo? No verso 25 da parte B, o apóstolo Paulo explica que era necessário que Deus, de uma vez por todas, vindicasse a sua justiça e demonstrasse a sua integridade, por causa da remissão dos pecados anteriormente cometidos sob a paciência de Deus. A palavra empregada aqui pelo apóstolo Paulo, e que é traduzida pelo termo remissão, a remissão dos pecados anteriormente cometidos. Essa palavra remissão é muito importante. Ela só é usada aqui e em mais nenhum outro lugar no Novo Testamento. O apóstolo Paulo não faz uso dela de novo, e nenhum outro escritor usa essa palavra. E ela não significa literalmente remissão, ela significa preternição. O que é preternição?
Pretermissão, uma palavra que trata-se de uma palavra que era utilizada no direito romano. Geralmente refere-se a alguém que, tendo feito um testamento, deixou alguma pessoa fora dele. Imagine um homem fazendo um testamento e deixando algo a alguns dos seus amigos, mas há um amigo a quem ele não deixa nada. Isso é pretermissão. Ele o deixa fora do seu testamento. Ele o desconsidera, ele passa por alto. O homem deu alguma coisa a todos os seus amigos e parentes, mas aquela pessoa ele passou por alto, ele fez vista grossa, ignorou, desconsiderou intencionalmente. Esses são os significados da palavra que Paulo usa aqui e que significa pretermissão. A diferença que há entre remissão e pretermissão é a mesma que há entre perdoar e não punir. Eu posso não punir uma pessoa e contudo não tê-la perdoado, mas se eu perdoar essa pessoa, com certeza eu não a punirei. Remissão é mais do que pretermissão. Perdoar é mais do que não punir. Perdoar não é apenas a ausência de punição, mas a remoção da culpa, a ausência da culpa. O que Paulo está nos dizendo é que esse ato público que Deus executou no Calvário foi feito para provar a sua justiça, porque na sua paciência, na sua tolerância, na sua autorrestrição, ele ignorou, ele passou por alto, ele fez vista grossa, ele desconsiderou intencionalmente os pecados anteriormente cometidos, os pecados cometidos sob a antiga dispensação, no tempo da antiga aliança, nos tempos do Velho Testamento. Vocês conseguem entender o problema que nós temos aqui? Como Deus pode ser justo e ainda assim não punir, considerar perdão a homens perversos? Nos tempos do Antigo Testamento, Deus exigia o sacrifício de animais pelos pecados do povo. Mas a Bíblia nos diz em Hebreus 9, versículo 13, que o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, mas não purifica a consciência. A pessoa permanece culpada diante de Deus. Em Hebreus 10, versículo 4 diz que é impossível que o sangue dos touros e bodes tire os pecados. Ou seja, o sacrifício dos animais apenas cobria temporariamente os pecados, mas a culpa do pecador não era retirada. Ele permanecia digno de morte, digno de condenação. E como pode Deus ser justo e não punir o culpado? Um juiz justo deve punir o culpado? A palavra de Deus também declara em Provérbios 17:15: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De acordo com esse texto, qualquer um que justifique o perverso é uma abominação para o Senhor. Essa palavra abominação, ela denota algo desprezível e repugnante, horrendo. É uma das palavras mais fortes que nós temos no Antigo Testamento. O versículo está dizendo que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus odeia qualquer pessoa, especialmente qualquer autoridade ou juiz, que justifique ou absolva uma pessoa culpada. Todavia, ao longo da história, Deus fez exatamente isso. Deus fez exatamente isso. Ele justificou o perverso. Ele passou por alto os seus pecados. Ele desconsiderou as suas obras iníquas. Ele cobriu os seus pecados. Como esse Deus pode ser justo?
Deixe-me dar duas ilustrações para entendermos melhor isso. Imagine você que é pai, você que é mãe, a Abner e a Ariane mais recentemente. Você chega na sua casa depois de um dia árduo, cansativo de trabalho, e quando você pisa no quintal de casa, você vê gotas de sangue no chão e você fica preocupado. Você corre para ver se está acontecendo alguma coisa lá dentro, e quando você entra, você vê um homem com uma faca na mão, e ele está acabando de assassinar brutalmente a sua criança. Você, desesperado, pula em cima daquele homem, esburra aquele homem, faz de tudo para detê-lo, para matá-lo, grita desesperado, e os vizinhos ouvem, correm até a sua casa, segura você para você não matar aquele homem, chamam a polícia, aquele homem vai preso. Depois de um tempo, esse homem é levado a julgamento. Você vai no dia do julgamento e você tem uma certeza: esse homem vai ser punido, esse homem vai ser condenado, esse homem deve receber prisão perpétua, ele nunca mais deve sair da sua pena, da sua punição. Então o juiz observa o caso, ele ouve as testemunhas, os vizinhos, ele ouve você, ele vê as câmeras que tinha na sua casa, e ele se vira para aquele homem e diz: você é culpado, tudo aponta contra você, as câmeras filmaram, o pai da criança flagrou, os vizinhos viram. Todavia eu sou um juiz muito amoroso, então eu não vou te punir. Apenas prometa que você não fará isso de novo. Você está liberado, pode ir. O que você diria desse juiz? Você diria: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você sairia gritando para todos que aquele juiz é pior do que o assassino do seu filho, porque você sabe que ele está ali para fazer justiça. Nós temos um relato na Bíblia, o caso de Davi e Batseba. Davi deveria estar na guerra, mas fica em casa. Ele olha do terraço, vê Batseba tomando banho, fica empolgado e manda buscá-la. Ela vem, ele se deita com ela, ele é rei, faz o que quer e a engravida. Quando ele descobre que ele está grávida, ele percebe: eu tenho um problema. Batseba é casada, ela é esposa de Urias, e Urias, um soldado valente de Davi, está na batalha defendendo o reino, o que Davi deveria estar fazendo. Então Davi tem uma brilhante ideia: eu vou chamar Urias de volta, vou mandá-lo para casa, ele vai dormir com a sua mulher e todos pensarão que o filho é dela. Problema resolvido. Ele chama Urias, mas Urias é um soldado de honra, é um soldado íntegro, e ele se recusa a ir para casa deitar-se com sua mulher, enquanto os demais soldados estão arriscando suas vidas por causa do reino. Então Davi tem um segundo plano: então eu vou embebedá-lo. Depois de bêbado eu o mando para casa, mas também não dá certo. Então Davi chega à seguinte conclusão: eu preciso matar esse homem. E ele faz de forma indireta. Ele manda uma carta para Urias e diz, para Joabe, e diz: Joabe, coloca Urias na frente da batalha, perto do inimigo, para que ele morra. E depois ele recebe a notícia: Urias está morto. E ele diz: ufa, problema resolvido. Problema resolvido. Ele toma a Batseba por esposa, por mulher, e ter um bebê não é problema nenhum. Todavia Deus vai a Natã, o profeta, e diz: Natã, eu tenho um recado para Davi. Conta-lhe a história de dois homens, um que tinha muitas ovelhas e outro que só tinha uma. Diga a ele que aquele que tinha muitas tomou a ovelha daquele que só tinha uma, cozinhou-a e serviu aos seus amigos. E vejamos o que Davi vai dizer sobre tal homem. Natã vai a Davi, conta a história. Davi fica enfurecido e diz: digno de morte é esse homem tem que morrer. E Natã, o profeta corajoso, olha nos olhos de Davi e diz: você é esse homem, Davi, você é esse homem, você tomou uma mulher que não era sua, você é digno de morte.
E naquele momento, saem palavras de arrependimento dos lábios de Davi. Davi diz: eu pequei contra o Senhor. E dos lábios de Natan vem a resposta de Deus: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Pode continuar reinando. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Bastou que Davi se arrependesse e dissesse: eu pequei contra o Senhor. E ele ouviu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Agora coloque-se no lugar dos pais de Urias. O que você diria se você fosse o pai ou a mãe de Urias? Você diria: isso é injusto. Ele matou o meu filho, ele estuprou a minha nora, ele desonrou a nação, ele é digno de morte, e o Senhor só vai dizer: eu perdoo, pode continuar reinando. Ele merece a morte, eu exijo punição. Qualquer juiz que dissesse a um estuprador e assassino: pode ir, jura que não fará de novo, eu o perdoo. Qualquer juiz que fizesse isso seria considerado por todos como um juiz injusto. Isso é infringir a lei. E é isso o que Deus fez, e é isso o que Deus faz com você todos os dias. Todos os dias nós pecamos contra Deus. Todos os dias nós quebramos a santa lei de Deus. Todos os dias nós merecemos ser mortos pela ira de Deus, e Ele não nos mata. Entende o problema? Percebe como é um problema para Deus justificar pecadores como nós, salvar pecadores como nós? Isso é abominação, diz o livro de Provérbios. Como Deus pode ser justo e justificar o perverso? Como Deus soluciona a questão de ter a glória da sua justiça comprometida por perdoar pecadores? Como Deus prova que Ele é justo? A resposta está na cruz. A resposta está na cruz. Ele mata o seu próprio filho. Ele põe seu filho naquela cruz em nosso lugar, para que todos vejam como Ele trata com seriedade o pecado, para que todos vejam que Ele é um Deus justo. Quando Davi profana a glória de Deus, e Deus vem a ele e diz: eu perdoo, Davi, você não vai morrer, pode continuar reinando. Todo o universo clama: não, isso é injusto, ele merece punição. Até que séculos depois, Deus pendura, Deus crava o seu filho naquela cruz, e ele diz: é assim que eu trato o pecado de Davi. Eu matei o meu filho no lugar dele. Eu sou um Deus justo. A primeira verdade que a cruz nos revela é a justiça de Deus, e essa é a verdade mais escondida em nossos dias. Todos pensam no amor, e ninguém acha que vai para o inferno porque Deus é amoroso, mas não se prega sobre a justiça, porque Deus deveria nos condenar. Nós não somos dignos de condenação, de salvação. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é sobre a santidade de Deus e, consequentemente, o seu ódio contra o pecado. Ainda no verso 25, ao qual Deus propôs como para propiciação. O que é a propiciação? Puritano Joe Owen dizia que há 4 coisas que são elementos essenciais de qualquer propiciação: uma ofensa que deve ser eliminada, uma pessoa ofendida que precisa ser pacificada, um ofensor, uma pessoa culpada de praticar ofensa, e um sacrifício ou algum outro meio de fazer expiação pela ofensa. Jesus foi oferecido por Deus como uma propiciação, como um sacrifício. A palavra propiciação aqui se refere especificamente à morte de Jesus na cruz. Significa que a morte de Jesus
tirou os nossos pecados, satisfez a justiça de Deus e aplacou a sua ira. A Bíblia nos apresenta, irmãos, o único Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus justo e santo, o Deus que oferece o seu único Filho para que por Ele as exigências da sua lei sejam cumpridas, a sua justiça seja feita e a sua ira apaziguada e nós possamos ser salvos. A maior demonstração da santidade de Deus e do seu ódio contra o pecado está revelada na cruz de Cristo, na morte de Jesus na cruz. Você quer saber quanto Deus é santo? Quer saber quanto Deus odeia o pecado? Olhe para a cruz. Olhe para Cristo pendurado naquela cruz. A santidade de Deus e o seu ódio contra o pecado é tal que quando o seu próprio Filho carregou o nosso pecado, Deus o esmagou, Deus o puniu, Deus o matou. Nada menos que o sangue de Cristo poderia pagar pelos nossos pecados. Nada menos que o sangue de Cristo poderia quitar a nossa dívida, que era imensa. Por isso Ele foi crucificado naquele madeiro. Deus é santo, e por ser santo, Ele odeia, Ele não tolera o pecado. O pecado não pode ser ignorado por Deus. Deus não pode simplesmente jogá-lo para debaixo do tapete. A sua natureza santa não permite isso. O pecado, irmãos, é a coisa mais abominável, mais terrível já surgida no universo. É o maior problema com o qual até mesmo o próprio Todo-Poderoso Deus já teve que lidar. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, porque Deus o odeia. Ao criar o universo, Deus simplesmente disse: haja. E do nada tudo aconteceu. Do nada tudo foi criado. Mas quando Deus precisou lidar com o pecado, uma palavra apenas não foi suficiente. Deus não pode perdoar o pecado apenas falando eu perdoo. Se isso fosse possível, Ele teria feito. Você acha que Deus enviaria o seu Filho para morrer na cruz se Ele pudesse perdoar os pecadores de alguma outra forma? Deus abandonaria seu Filho naquele madeiro? Derramaria sobre ele as taças da sua ira? Derramaria sobre ele o seu furor? Deus permitiria que o seu Filho clamasse em agonia, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus permitiria isso se houvesse alguma outra saída? O fato, irmãos, é que não havia. Uma palavra é o bastante para criar o universo, mas não para perdoar o pecador. Antes de Deus perdoar qualquer pecado a qualquer pessoa, seu único Filho teve que deixar sua glória nos céus, vir a essa terra, assumir a natureza humana, viver uma vida perfeita como homem e morrer pendurado numa cruz. Na cruz, Deus derramou sobre Jesus a sua ira contra o pecado. Na cruz, a ira de Deus que deveria cair sobre mim e sobre cada um de vocês, caiu sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Na cruz, Ele morreu moído por Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. Isaías 53, versículo 10. E vale destacar aqui que Jesus não morreu como um mártir. Se a morte de Jesus foi a morte de um mártir apenas e nada mais, então Ele era inferior aos mártires que morreram nesse mundo. Muitos mártires, quando iam para a estaca ou qualquer outro instrumento de martírio, eles iam com triunfo, com regozijo, eles agradeciam a Deus por serem achados dignos de morrer pelo seu nome. Eles cantavam, eles se alegravam, eles pediam a morte.
O apóstolo Pedro, a história relata que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu Senhor. Inácio de Antioquia, quando foi condenado pelo imperador Trajano, ele foi ameaçado de ser jogado aos leões, e ele disse: jogue-me aos leões, lance-me aos leões, e se eles não quiserem me matar, atisse eles, bata neles, faça com que eles avancem em mim, porque eu quero ser um trigo de Deus, eu quero ser moído por Deus, para Deus, eu quero ser trigo moído, triturado pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão de Cristo. Eles pediam a morte. Policarpo, bispo de Esmirna, ele foi condenado e o algoz pediu para que ele negasse a Cristo. Negue a Cristo. Ele disse: eu não posso negar o meu Senhor. Negue a Cristo ou você vai para a fogueira. Ele disse: eu sirvo meu Senhor há 86 anos e Ele nunca me faltou, como eu poderia negar o meu Salvador? E ele insistiu: negue a Cristo, aponte o dedo para os cristãos que estão aqui e diga: abaixe os ateus. Ele apontou o dedo para todos os ímpios que estavam ao redor e disse: abaixe os ateus. E o homem insistiu: negue a Cristo. Ele disse: você não sabe quem e o que eu sou? Eu sou cristão. Eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, eu terei todo o prazer em marcar uma audiência com você. Colocaram fogo naquele homem, e a história relata que o fogo ficava em volta do corpo daquele homem e não queimava. Então o soldado pegou uma espada e enfincou no corpo dele, e a história diz que quando o sangue daquele homem jorrou, o fogo foi extinguido, e aquele homem não morreu queimado, morreu a espada, morreu cantando, morreu feliz. A morte de Jesus foi totalmente diferente. Foi totalmente, infinitamente superior à morte de um anjo. Quando chegou o tempo em que ele seria crucificado, ele disse: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim a esta hora. Pai, faça a sua vontade. Jesus estava com a alma perturbada. Qual é o significado da agonia no jardim do Getsemane? Ele suando sangue, gotas de sangue. Ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. A que cálice Jesus se referia? Meus irmãos, as zombarias que ele suportou, o cuspe no rosto, as chibatadas que Jesus levou, que arrancava partes do seu corpo, os pregos nos pés e nas mãos, a coroa de espinho encravada na testa, as pancadas em cima da coroa, a lança enfincada no lado, tudo isso foi terrível, mas isso era apenas o pano de fundo de algo muito pior que iria acontecer. Na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai, aquele com quem ele sempre teve comunhão. O Pai sempre disse dele: esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Mas naquele momento, quando ele levou os nossos pecados, Deus Pai o abandonou. A ira de Deus foi derramada com força total sobre o seu filho, por causa dos meus e dos seus pecados que estavam sobre ele. Esse foi o cálice que Jesus tomou. Quer saber quanto Deus é santo? Quer saber quanto Deus odeia o pecado? Olhe para a cruz, olhe para a morte de Jesus na cruz. Quando o Filho de Deus teve que carregar os nossos pecados, Ele suportou a justiça e a santa ira do Pai em nosso lugar. Ele foi moído por Deus. E por fim, a cruz nos revela o grande, o infinito, o incalculável amor de Deus, ao qual Deus propôs para a propiciação
E o final do verso 26 diz: para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A cruz revela que Deus é justo, que Deus é santo e que Deus é amor. Não simplesmente que Deus ama, mas que Ele é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. E não há nada que revele de forma mais gloriosa o amor de Deus do que a morte do seu Filho na cruz. A cruz revela que Deus ama e salva pecadores, que Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que o Filho de Deus veio a essa terra? Por que o Filho de Deus morreu pendurado numa cruz? A resposta está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi o amor de Deus que criou esse meio de salvação para que Deus pudesse ser justo e justificador daquele que crê em Jesus. Observe que a causa do amor de Deus está nele mesmo. É porque Ele é amor. O amor de Deus não sofre influência alheia, externa. Ele ama porque Ele é amor. A cruz não é algo que influencia o amor de Deus. O amor de Deus a produziu. A cruz não é a causa do amor de Deus, mas o seu resultado. Deus não ama você porque Cristo morreu na cruz, mas porque Ele amou você. Cristo morreu na cruz. A morte de Cristo é resultado do amor de Deus por cada um dos pecadores, por cada um daqueles que eram seus inimigos, ao qual Deus propôs, diz o nosso texto. Paulo não ensina, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, por sua morte, persuadiu, convenceu Deus a nos perdoar e salvar, não. Paulo diz ao qual Deus propôs. É o próprio Deus que está fazendo isso por amor. Jesus não mudou a opinião e a atitude de Deus para com os pecadores. Foi Deus que providenciou a propiciação em seu Filho e por seu sangue. Foi Deus que planejou um meio pelo qual a sua ira contra o pecado tivesse livre curso, a sua justiça fosse feita, a sua ira fosse apaziguada e os pecadores fossem salvos. Foi por amor. Se não fosse pelo seu amor, Deus teria punido o pecado em nós, e todos nós teríamos que sofrer a morte eterna, a condenação eterna. Mas porque Deus nos amou, Ele enviou o seu Filho como propiciação, como sacrifício pelos nossos pecados. Também não havia e não há nada em nós que tenha levado Deus a nos amar. O que havia em mim e o que havia em você que poderia ter levado Deus a te amar? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O amor de Deus por mim e por vocês não foi movido nem motivado por alguma bondade em nós. Pelo contrário, havia tudo em nós para o repelir, para o afastar, tudo para levá-lo a nos detestar, tudo para levá-lo a nos condenar, mas Ele nos amou. Sendo nós pecadores, perversos, corruptos, depravados, Ele nos amou. Romanos 5, versos 7 e 8: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4, 9 e 10: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. A causa da morte de Cristo na cruz está no amor de Deus. A causa da minha e da sua salvação está no fato de que Deus nos amou e deu o seu Filho para pagar, para morrer na cruz pelos nossos pecados.
Você consegue compreender o amor de Deus? Você consegue mensurar, descrever o amor de Deus? O amor de Deus é indescritível. Ele não pode ser traduzido em palavras. Seria mais fácil, irmãos, nós contarmos todas as estrelas no céu, ou cada grão de areia sobre a terra, do que medir ou mesmo tentar descrever o incrível, grandioso, incalculável amor de Deus. Como disse certo poeta, ainda que todos os mares fossem tinta, e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena, e todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. É indescritível. Se o valor de um presente demonstra amor, então a cruz prova que o amor de Deus por nós é incalculável, porque Ele nos deu o seu Filho, o seu bem mais precioso. Você consegue medir o valor de Cristo? É impossível. O seu valor é infinitamente maior do que toda a criação. Junte tudo que você puder, junte toda a riqueza desse mundo, todo o ouro, toda a prata, todo o cobre, todo o metal, toda a areia, toda a pedra, junte o sol, a lua, as estrelas, junte os anjos, os homens, as mulheres, as crianças, junte tudo que há nos céus, na terra e debaixo da terra, coloque tudo ao lado de Cristo, e imediatamente você vai perceber que Cristo é infinitamente mais valioso. Nada se compara ao nosso grande Salvador. Tente medir o amor que o Pai tinha pelo Filho, que o Pai tem pelo Filho. É impossível. Nem homens e nem anjos podem compreender o valor que o Pai dá a Ele, o amor que o Pai tem por Ele. O Filho sempre foi o amado do Pai. O Pai sempre disse: esse é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer, nele a minha alma se compraz. Portanto, quando Deus nos deu o seu Filho para a propiciação, Ele nos deu tudo. Ele não reteve nada, e Ele fez isso por amor. Quando Deus quis revelar seu amor por nós, Ele deu o seu único Filho para se tornar humano e morrer pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, Deus tomou os seus e os meus pecados e os colocou sobre Jesus. Não o poupou em nada. Jesus sofreu e morreu como nosso substituto, em nosso lugar, e assim tornou-se o único mediador que pode nos conduzir a Deus. E agora, o mais vil e miserável pecador, o pior dos homens, pode ser perdoado e salvo gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Não há pecado que o nosso Senhor não possa lavar pelo seu sangue derramado no Calvário. E eu quero concluir. A cruz revela a justiça de Deus, a santidade de Deus e o amor de Deus. A cruz revela que Ele é ao mesmo tempo justo e justificador. E eu quero te convidar a receber nesse momento os benefícios dessa cruz, os benefícios da obra realizada na cruz. Eu quero te convidar a tomar posse da vida eterna, como está em 1 Timóteo 6,12. Toma posse da vida eterna. E só há um meio de você receber os benefícios da cruz, só há um meio de você tomar posse da vida eterna, só há um meio de você ser salvo pela obra de Jesus no Calvário. O verso 25 diz: ao qual Deus propôs para a propiciação, olha a expressão, pela fé no seu sangue. E o final do 26, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, o único meio de você ser reconciliado com esse Deus justo, santo e amoroso é por meio da fé em Jesus. É crendo no sacrifício de Jesus, é crendo que Ele morreu pelos seus pecados. Não é por meio das boas obras que você pratica, nem pelos pecados que você deixou de praticar. Não é pelo que você faz, nem pelo que deixa de fazer. É pelo que Jesus Cristo já fez por você na cruz. É pelos méritos de Cristo.
é pelo sangue de Cristo. Você precisa crer que Deus é justo e você é um pecador. E a menos que você deposite toda a sua confiança em Jesus Cristo, não há esperança alguma para você. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Só há salvação pela fé em Jesus Cristo. Se você crer em Jesus, se você crer que Jesus, sendo Deus, deixou a sua glória nos céus, veio à terra como homem e foi crucificado, e que Deus na cruz imputou sobre ele os seus pecados, e que toda a ira de Deus que deveria ser despejada sobre você, Jesus recebeu no seu lugar como seu substituto. Se você crer que o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e suficiente, e que Ele não permaneceu naquele túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia para te levar com Ele para o céu, você agora mesmo pode ser salvo, porque Deus derramou o seu sangue para te salvar. Creia no Evangelho de Jesus Cristo, porque não há outro meio de você receber salvação para a sua alma. Curva a sua cabeça. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, porque estamos diante de um Deus justo, santo e amoroso, mas que nos justificou pela morte do seu Filho. Senhor, por favor, Senhor, aplica a sua palavra em cada coração. Não há verdade mais sublime do que essa, meu Deus. E se o homem não for salvo pela verdade da cruz, ele não será salvo de maneira nenhuma. Tira nesse momento, Senhor, os corações de pedra. Tira, Deus, toda a dureza dos corações. Mostra-nos a grandeza, a majestade, a sublimidade, a perfeição do seu Filho. E quão precioso é aquele sangue que foi vertido por nós. Revela-nos o seu amor, para que nós sejamos constrangidos, nos arrependamos dos nossos pecados, nos apeguemos com todas as forças ao Senhor e sejamos completamente salvos. Em nome de Jesus eu oro. Amém.